Com a paz do Senhor. Obrigado, Naí. Por favor, pastora. Obrigado. Pode deixar ele lá. Amém, queridos? Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 16. A gente vai ler a partir do versículo 13. Aleluia. Amém. Todos encontraram? Hoje essa mensagem é desafiadora. Amém. Tem um abençoado. Quem está nos visitando além do Pablo, o Ricardo, os irmãos aqui eu não conheço. Amém. Todos são cristãos? Amém. Primeira vez indo para a igreja? Amém. Amém. O Pablo já é da casa. O Ricardo também trabalha comigo lá na Santa. Sejam bem-vindos, queridos. Abaixo da pessoa de Cristo, vocês são as pessoas mais importantes nesse lugar. Amém? Glória a Deus. Todos encontraram? Vamos lá. Mateus 16, a partir do verso 13. Você está aqui. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros dizem Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. E aí Jesus pergunta: mas vós, continuou ele, quem diz que eu sou? Respondeu, eu gosto muito de Pedro, ô glória. Respondendo Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. E também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora pula um pouquinho aí, vai até o 21. Desse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos o que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Pedro de novo. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Amém? Só até aí. Feche teus olhos por um instante. Amém? Relaxe na sua cadeira. Eu não vou demorar, vou ser rápido e cirúrgico, mas eu quero que você desocupe a sua mente. Esqueça do horário, você não vai sair daqui tarde, mas se preocupe em colocar no seu coração espaço para que o Espírito Santo de Deus deposite uma semente. Amém? É só isso que você precisa fazer. O resto Deus irá fazer. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos. Deus, oramos, ó Pai, como é de costume, por famílias, ó Deus, oramos pelos nossos dízimos e oferta. Neste momento eu oro, ó Deus, peço a Ti, Pai, bondade e misericórdia sobre as nossas vidas, para que a Tua palavra, Senhor, neste lugar, venha surtir o efeito, ó Deus, que o Senhor desejou. Porque nós não estamos aqui, ó Pai, para fazer simplesmente aquilo que nós pensamos ou queremos. Nós estamos aqui obedecendo a Tua voz, Jesus. E nós sabemos, ó Deus, que Tu és um Deus verdadeiro, vivo e poderoso, e está neste lugar e nos trouxe aqui. Que o Senhor possa nos abençoar, ó Deus, através da Tua palavra, ó Pai, e com a ação do Teu Espírito sobre as nossas vidas nessa noite. Amém. Glória a Deus. Eu recebi muitos pedidos de pregação, as pessoas me mandando mensagem para estar pregando, né? A multidão de mensagens, era só o Cadu perguntando: você vai pregar? Eu falei: eu vou pregar. A pastora pediu para que eu pregasse. É claro que a pastora pediu, não precisa não, pastora. O pastor Vanderlei também me incumbiu na última ceia de estar pregando, e eu não pude, tinha outro compromisso, e hoje aprove a Deus que nós estivéssemos aqui. Amém? E eu queria trazer essa palavra, e por mais que a gente se esforce, querido, para trazer algo dos céus para as nossas vidas, se não for pela ação do Espírito Santo, nada vai surtir efeito nessa noite no seu coração. E não existe nada de novo para nós que estamos aqui falando de Deus há tanto tempo, porque aos meus 30 anos de evangelho já, quase isso,
Já ouvi muito falar de Deus, da ação de Deus, das maravilhas de Deus, mas nós só começamos a dar crédito a isso, a acreditar isso, quando nós estamos inseridos naquilo que Deus faz em nossas vidas. Falar de milagre é muito bom, mas viver milagres é melhor ainda. E o que Deus quer para as nossas vidas é que nós entendamos a razão de nós estarmos aqui como igreja, porque não é algo simplesmente que brotou no nosso coração. Poxa, eu acho que é um povo legal, né, que se veste bem, toma banho de domingo, bota uma roupa bonita, né, bota uma maquiagem legal e vai lá, né, junto com as pessoas. É muito mais que isso. É muito mais do que a gente sair da nossa casa e estar aqui simplesmente para dar um tempo a Deus. Deus não quer um tempo de você, Deus quer a sua vida inteira, quer o seu coração por um todo. E como é que a gente chega à conclusão de que estar aqui é simplesmente algo tão poderoso? Porque isso não nasceu aqui, não nasceu com o cristianismo simplesmente depois da morte de Jesus. Era o padrão que Deus criou para se relacionar entre Ele, Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, e o homem. Quando Deus, lá em Êxodo 19, diz a Moisés: traz o povo até o Sinai, mas não fala para o povo não tocar no monte, porque eu vou descer no monte, eu vou me revelar no monte. A visão de Deus sempre foi que o povo se relacionasse de forma direta com Ele. Deus não queria intermediadores, não era plano de Deus. Não era plano de Deus estabelecer um império, um rei, não era plano de Deus, era o povo que queria. Desde o começo, os planos de Deus é ser íntimo dos seus filhos. É isso que Deus quer de nós. E lá no passado, Deus se revela ao povo e o povo tem medo, diz a Bíblia. Quando Deus se manifesta no Sinai, lá em Êxodo 19, que o monte começa a tremer e a fumegar, e as pessoas viram a glória de Deus, e eles temeram. E aí eles falam para Moisés: Moisés, vamos fazer o seguinte, nós tememos a Deus, então seja o nosso intermediador. Seja tu o responsável por levar as nossas necessidades diante de Deus, como se Deus precisasse de alguém. Por isso Deus quer de nós, queridos, um coração tão disposto a buscá-lo e a encontrá-lo, porque Deus se faz presente. Deus é um Deus que se revela ao ser humano à medida que ele busca ao Senhor. E este é o propósito de Deus, que nós possamos ter acesso a Ele. Por isso, quando Cristo morre, aleluia, o véu do templo é rasgado, para que nós possamos adentrar no Santo dos Santos e ter acesso à presença do Senhor, algo que era exclusivamente destinado a quem? Ao sacerdote. Você hoje é o sacerdote da sua casa. Você hoje recebeu a função dos céus e de Deus, de representar a Deus. Quando Deus leva os seus discípulos até este lugar, se você for lá dar um Google em Cesareia de Filipe, Filipe era um dos 4 filhos de Herodes. Depois que Herodes morre, é dividido a sua área territorial de governo em 4 filhos, e um deles é Filipe. Filipe se dá o luxo de colocar em sua homenagem o nome da cidade, Cesareia de Filipe. Lá era oferecido sacrifício ao deus Pan. A palavra pânico dá origem a essa palavra, o deus Pan. Se você der um Google aí, você vai ver que o deus Pan é um homem com pés de carneiro, orelhas de carneiro, de bode. Essa era a figura que existia naquele lugar. Agora Jesus pega os seus discípulos e leva os seus discípulos a um lugar onde eles não gostariam de estar. Os judeus não entrariam naquele lugar. Para os judeus, aquele lugar é chamado de portas do inferno, porque sacrifícios a outros deuses eram oferecidos naquele lugar. E para os judeus que crê num Deus poderoso, um único Deus, que é uma crença monoteísta, um único Deus, adorar outros deuses era um pecado, era uma infâmia, um pecado mortal, de blasfêmia. E o que Jesus faz? Pega os seus discípulos e levam eles a este lugar. E aí Jesus coloca os seus discípulos. Eu fico imaginando a cena. Para quem está acompanhando The Chosen, que saiu a 4ª temporada, vai ter essa fase lá, né? Vou dar um spoiler aqui. Está lá, Jesus leva os seus discípulos e apresenta para eles. Jesus coloca os seus discípulos
e começa a falar: o que as pessoas dizem que eu sou? E aí eles falam: poxa, uns dizem que você é Elias, outros dizem que é João Batista ressuscitado. E aí Pedro, aleluia, eu amo Pedro por isso, porque Pedro é a figura humana que a gente vê na Bíblia mais impetuoso e que mais se assemelha com a gente, porque Pedro não pensa, Pedro age. Sabe o homem com ímpeto? Às vezes você na sua casa, quando acontece alguma coisa que, sabe, que te afronta, e você não pensa, você só solta. Assim era Pedro. E aí Pedro olha para Jesus e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí eu fico imaginando, e é óbvio que Cristo não podia ser surpreendido, porque ele era Deus, 100% homem. Mas quando você olha para Pedro, é uma figura tão comum, alguém que tinha lá o seu trabalho, era pescador, tinha sua empresa, e ele abriu mão de tudo isso para estar perto de Jesus, para andar com Jesus, e estar diante dele como seu discípulo. Jesus olha para ele e diz: opa, eu conheço essa linguagem. Isso não veio de você, Pedro, isso vem lá da minha casa, isso veio lá do meu lar, foi o meu Pai que te revelou. Era começando Cristo dar aos seus discípulos, a eles a oportunidade de dominar, de entender aquilo que Deus revelava através da voz. Porque Cristo, quando nós olhamos, aleluia, Cristo nos ama tanto, porque Cristo desceu do seu céu de glória, e aí Paulo escreve isso, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se fez em forma de homem, servo, pecador. Cristo revelou o seu amor. Então, para que nós possamos entender como uma igreja prevalece, cresce, né, e avança contra as portas do inferno, nós temos que entender aquilo que Jesus se revela às nossas vidas. É a maneira que o Senhor dá aos nossos corações de entender o que é progressão em direção aos céus, o que é vencer as portas do inferno. Então, Cristo, aleluia, começa a dar aos seus discípulos armas espirituais. E aí esse texto fala de chaves, que ele dá a Pedro chaves, e aí o que ligares na terra é ligado no céu. Ou seja, Jesus começa a tirar os bloqueios da mente. Bonito isso. Quando o homem dizia assim: poxa, eu não posso acessar a Deus, eu não consigo acessar a Deus, é impossível acessar a Deus. Se Pedro recebeu uma revelação do alto, as barreiras do relacionamento, Deus estava tirando e se revelando. E sabe o que é melhor, queridos? Que eu vou dizer algo novo que você nunca ouviu. Deus é o mesmo, de ontem, de hoje e que será eternamente. Para quem entende isso, Deus não está mais inacessível. Do mesmo modo que Deus se revelou a Pedro, queridos, se nós nos lançarmos diante dele, ele se revelará a nós, sem sombra de dúvidas. E Jesus, quando assume a forma humana, ele entende o que é a necessidade humana, o que é o sofrer humano, o que é sentir dor, perda. Então Cristo sente o que é o amor dos homens e diz a nós, aleluia, que é possível. Porque quando ele faz isso, ele se torna matéria, se torna homem, e depois ele volta para o céu para que nós possamos entender que ele se fez homem em carne e morreu por nós. E aí ele padecendo por tudo isso, agora ele faz de nós pecadores. Olha o caminho inverso, querido. É o caminho inverso. Cristo desceu dos céus e se fez homem. Hoje nós somos homens e pecadores por causa de Cristo. Nós vamos para o céu. Entende o caminho inverso? Cristo se fez carne para que hoje eu e você tivéssemos ter acesso ao trono da graça, para nos dar, aleluia, conhecimento e entendimento de que tem algo reservado aos nossos corações que vai muito além daquilo que os nossos olhos podem enxergar. É por isso que a Bíblia fala que aquilo que o olho viu, o ouvido não ouviu, que não chegou ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para nós. Jesus está dando aos seus discípulos a autoridade para adentrar em direção às portas do inferno. E uma igreja que entende isso, queridos, e eu acho tão importante isso na nossa caminhada cristã, e aí a gente pega Pedro como exemplo, que como é que pode alguém ouvir Deus
acabou de receber uma revelação de Deus, pastor. Jesus reconhece isso nele. E aí logo depois, ele fala: Jesus, eu não vou deixar que essas coisas vão. Para de falar essas coisas, Jesus. E aí Jesus olha para ele e diz: arreda, Satanás, para longe de mim, Satanás. Como é que pode alguém viver os extremos tão rápido? E aí eu olho para mim. Como é que nós pecadores vivemos os extremos, pastor? Tão rápido, tão perto de Deus e tão incrédulo, tão perto da graça e às vezes tão distante através do pecado, tão distante. Mas o que Jesus fez não foi expulsar Pedro da presença dele. Jesus expulsou o diabo da presença dele. E acredite, a gente é tão vulnerável, a gente é tão falho, a gente é tão pecador, que 1 segundo de distração é o suficiente para nos tirar da presença do Senhor. 1 segundo só, 1 segundo de distração, nós perdemos aquilo que nós temos de mais importante nas nossas vidas, que é a intimidade e a comunhão com o Senhor. E o diabo não brinca de ser diabo sobre as nossas vidas. E ele não vai perder tempo, ele não vai perder a ocasião de poder tirar você da presença do Senhor. Por isso, queridos, Cristo está ensinando os seus discípulos a entender que existem portas do inferno e que eles terão que batalhar e guerrear para avançar em direção a essas portas. E Cristo não está falando de coisas, Cristo está falando de sofrimento para eles, para conquistar a eles, para dar a eles uma unção de conquista, para que eles anunciem com autoridade e ousadia o Evangelho, esse mesmo Evangelho que nos faz sentar neste lugar, esse mesmo Jesus, esse mesmo Deus poderoso, que tocou a nossa alma, o nosso coração, quebrou a maldição que estava sobre nós, aleluia, nos trouxe a este lugar, é ação divina. Quando eu brinquei no aniversário da pastora, que a unção é algo que não tem explicação humana, lembra da alegoria do boi em cima de uma árvore? Querido, quando não é humano, quando não é explicação terrena, é porque Deus fez algo maravilhoso. E se você está aqui hoje, confiando que vai além de estar aqui, é porque Deus fez algo maravilhoso na sua vida. Com o que, pastor? Salvação, graça, misericórdia e sentido para a vida. Porque as pessoas se perdem dentro da igreja, e eu vejo isso de forma tão estranha, é porque não faz sentido vivemos dentro da igreja, se não vivemos o Evangelho que é capaz de transformar as nossas vidas. Se eu entrei aqui, pecador e miserável, o Evangelho tem que produzir em mim santidade. É por isso que Agostinho, às vezes quando fala dos seus escritos, da epístola de Tiago, porque Tiago é muito incisivo, porque a fé, ela só é demonstrada por obras, ou seja, mostra-me as suas obras, que eu verei a sua fé. O Evangelho em nós tem que transformar as nossas vidas, ou seja, se eu tinha desejo de fazer algo que me levava ou me leva para longe de Deus, o Evangelho tem que produzir em mim mudança, sentido contrário. Eu estou aqui, pastor, mas meu coração está lá no Poço de Monta. Quem que vem hoje? Alguém sabe dizer? Ontem era Ana Castela. Sabe, eu entendo que mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 em outros lugares. É entender que está diante da presença de Deus, querido. Ah, pastor, eu não posso ouvir música secular, eu não posso ter o desejo de ir lá comer um filé de alguma coisa. Querido, se isso te impõe um peso de pecado e distanciamento de Cristo, não deve ser cogitado como opção. Afasta. Se eu quero vencer as obras do maligno sobre a minha vida e sobre a minha casa, eu tenho que ter conduta de guerreiro, de que sou capaz de passar fome pelo Evangelho, que eu sou capaz de guerrear pelo Evangelho, que eu sou capaz de dizer os limites que o Evangelho me dá. Eu posso ir até aqui, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Pedro foi agraciado porque ele ouviu a voz de Deus revelando aquilo que em Cristo era, ele ouviu. E quantas vezes nós estamos aqui ouvindo a voz do Espírito Santo e o nosso coração incrédulo dizendo: não é Deus, não é Deus, não é Deus, não é Deus.
Se nós acreditamos que Deus é o mesmo Deus que se revela aos nós, nos nossos dias, através de ação da sua palavra, do seu Espírito Santo, queridos, aonde mais nós veremos Deus? Se não na casa do Senhor? É no Facebook, é nas novelas, é nas séries. Deus não vai se revelar, querido, naquilo que não é destinado e consagrado ao Senhor. Deus é essência. Deus se revela pelo seu poder e graça sobre as nossas vidas, e nós continuamos a não enxergar a Deus. Aí nós queremos fazer o quê? Não, eu vou orar sobre a minha casa, sobre a minha família, e as portas usamos a Bíblia, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É mesmo? Quem és tu? Se você abrir lá em Atos 19, 7 irmãos, filhos de um sumo sacerdote, chamado Seva, viu Pedro e os apóstolos, Timóteo, expulsando demônios, e eles acharam, porque ele era filho de sumo sacerdote, eles teriam condições também de expulsar demônios, e eles chegaram lá, botaram a mão sobre eles, e nada aconteceu. O que o diabo fez? Olhou para eles: quem vocês são? E eles falam: nós estamos te expulsando no nome do Jesus a quem Paulo prega. O diabo olha para eles e diz assim: olha, eu conheço a Cristo e sei quem é Paulo, e vós, quem sois? E a Bíblia fala que eles apanharam muito, levaram uma surra, porque não tinham aquilo que Paulo tinha. Sabe o que isso nos ensina, queridos? Porque estar aqui pregando a palavra de Deus nos dá a mim, pastora Sônia, pastor Vanderlei, evangelista Isaías, pastores que estão aqui, a responsabilidade de ser sacerdotes. Eu não posso e eu não devo subir aqui para pregar algo meu, ou algo as minhas experiências pessoais pode servir como exemplo, mas não pode edificar a sua vida como a palavra de Deus é capaz de edificar. É a palavra de Deus, é aquilo que a palavra produz nas nossas vidas. Então é a palavra de Deus que pode fazer o nosso ser, é a ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós queremos viver o Evangelho de Joel 2, abre por favor, Bruno, coloca para mim Joel capítulo 2, versículo, acho que o 23, quem é pentecostal aqui? Amém? Quantos creem na manifestação do Espírito Santo? Falar em línguas, pular, chorar? Eu creio, eu nasci nesse berço, e eu espero muito por isso. E quando eu falo espero muito por isso, parece que o tempo vai passando e a nossa fé e o nosso coração de adorador vai ficando tão mesquinho diante de Deus, tão dentro de um quadrado, pastor, sabe, tão, Jesus, eu fico imaginando Deus do céu olhando as nossas vidas, cultuando ao Senhor, porque o culto não é um momento, o culto é um ato contínuo a Deus. Então eu não cultuo ao Senhor só porque eu cheguei aqui, aleluia, no horário às 18 horas, eu vou acelerar senão eu vou demorar. É algo que eu ofereço a Deus de forma sobrenatural. E para viver como igreja que rompe contra as portas do inferno, eu tenho que ter conhecimento. E o conhecimento não vem pelas minhas instruções, pastor Tiago, vem pela palavra de Deus. Nós somos só instrumento. Se você entende que o Espírito Santo de Deus quer te revelar, você vai para a sua casa e você vai meditar na palavra. Será que aquilo que o pastor Tiago pregou é verdadeiro? Faz sentido? Vou ler a Bíblia, vou buscar de Deus direção, vou orar mais a Deus. Será que é verdade? Será que é mentira? Será que eu não estou sendo enganado? E aí o que acontece? O Espírito Santo que se revelou e continua se revelando, entra na nossa casa, aleluia, entra no nosso quarto e começa a ministrar a palavra viva e poderosa no nosso coração. Aí sim nós veremos, aleluia, a manifestação de Deus nas nossas vidas, com poder e graça, aleluia. É o 23, e vós, filhas de Sião, alegrai-vos, regozijai-vos, alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã, e fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serôdia. Vai passando, por favor.
E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite. Deus está falando de provisão, Deus está falando de sustento, Deus está falando de se revelar a você antes de viver algo sobrenatural. E restituirei os anos que o gafanhoto comeu, o que a lacosta comeu, os pulgões, a lagarta, e o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente, e vos fartareis. E o que? E louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Próximo, aleluia, aplauda o Senhor, aleluia, aleluia. Antes de vermos o grande dia do Senhor, o que Deus vai se revelar, olha 27, e vós sabereis que eu estou no meio de Israel, que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Agora coloca o 28, por favor, aleluia. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, aleluia. Depois que Deus te ensinar, se manifestar, te prover, cuidar, sarar, restaurar, libertar, Ele descerá com poder e glória, aleluia, poder e glória. Antes disso, Deus irá prover, Deus irá cuidar, Deus irá dar condições para você poder viver restauração, poder viver o melhor de Deus. Sabe quando eu entendo isso, queridos? A igreja que rompe com as portas do inferno, é que ela entende que ela precisa aprender. Eu preciso aprender, pastores, nós precisamos aprender a lidar com pessoas dá trabalho. Olha para o seu lado com o canto do olho, por incrível que pareça, tem um chato do seu lado, tem um chato do seu lado, tem um chato lá no sofá da sua casa, uma chata lá no sofá da sua casa, tem. Assim é o ser humano, queridos, e saiba, Deus te conhece por dentro e por fora. Deus sabe como tratar individualmente com cada um. Aleluia. Com Pedro, Jesus é mais incisivo. Com João, que é o apóstolo do amor, Jesus é mais carinhoso. Queridos, Deus irá se revelar a nós. Deus não vai tratar com você através da vida da pastora Sônia, esquece isso. Deus irá levar você a lugares que você possa reconhecer que Ele irá suprir as suas necessidades, antes de Ele fazer milagre nas suas vidas. Deus não abençoa bagunça, isso é frase minha, eu vou patentear isso, Deus não abençoa bagunça. Coloque a sua casa em ordem, queridos. Quer ver milagre de Deus? Põe para fora aquilo que te impede de enxergar a Deus. Está disposto? Eu tô, pastor. Eu quero vencer as portas do inferno, eu quero romper, eu quero saltar diante da presença do Senhor, cheio do Espírito Santo. Estou. Hoje o Espírito Santo de Deus vai te revelar aquilo que te impede de enxergar o Senhor. Você está disposto mesmo? Quando você ficar lá 3, 4 horas no seu celular, querido, serve para mim. Não estou pregando para vocês e não para mim. O pastor apanha sozinho, o pregador apanha sozinho. Que é aquilo que tem tomado a sua atenção do Senhor? Eu culpo tanto o meu trabalho, eu culpo tanto o ter que aprender, o ter que fazer, e aí eu falo que não tenho tempo. E aí eu fico lá no meu telefone, às vezes, mensagem, firma, brincando, e aí o Espírito Santo fala: tu não tem tempo? Tu não tem tempo? Pescando, tu não tem tempo? Eu achava, eu era tão mesquinho, pastora, e às vezes continuo sendo, e eu peço misericórdia e graça de Deus. Quando eu comecei a pregar, e às vezes as pessoas batiam palma, a pastora gosta de puxar as palmas, né? A pastora é a primeira a bater palma. A primeira vez que isso aconteceu, eu fiquei muito feliz, Isaías. Nossa, a igreja aplaudiu porque eu preguei. Fui para casa, tranquilo. Aí a segunda vez, a igreja aplaudiu. E eu falei: poxa Deus, que bom. Aí a pergunta do Espírito Santo: que bom. Essas palmas foram para você, né? Foi para você? Foi para você? E parece que o foi para você foi ficando uma entonação tão mais forte.
E aquilo foi me diminuindo, eu falei, meu Deus, como eu sou miserável. Se o meu culto é para Deus, tudo que acontece aqui é para Deus. Se a igreja aplaude, não é para mim, é para Deus. É a palavra de Deus sendo reconhecida e reverenciada, é a palavra de Deus. Queridos, não é porque o Tiago prega, o Vanderlei prega, a Sônia prega. Queridos, é a palavra de Deus sendo manifestada nas nossas vidas. É pela misericórdia do Espírito Santo. Porque de nós mesmos, aleluia. Se eu for sentar aqui para falar da Bíblia, aleluia, nós vamos ficar horas. Mas se eu não tiver o cunho de ensinamento baseado na ação do Espírito Santo, queridos, nós estamos só falando. O ensinamento, a doutrina vem pela ação do Espírito. Quando o louvor chega ao coração de Deus, aleluia, é algo que nós oferecemos a Deus, e é o único momento do culto onde há festa no céu, é com adoração. Então não é algo direcionado à minha vida, não é algo que eu faço aqui que me engrandece, que me coloca num patamar diferente, não é não. É porque Deus está se revelando, a figura divina em cima do púlpito, não é a homens, porque hoje eu estou aqui e a Bíblia me fala, aquele que está aí de pé, cuide para que não caia, amanhã eu posso ser pedra de tropeço para alguém. Então não tem nada a ver com a figura humana, Jesus se revelando, o Espírito Santo me ensinando, Jesus tem misericórdia. Então quando você aplaudir, não é o pastor que você aplaude, não é o grupo de louvor que você aplaude, é aquilo que Deus está fazendo neste lugar, na sua vida. Reconheça a ação de Deus sobre este lugar e sobre o seu coração, e você vai ver milagres. A igreja que tem que romper contra as portas do inferno, ela tem que aprender, amém? Aprender com Deus. Outra coisa que a igreja precisa aprender é adorar ao Senhor, adorar a Deus. E aí, não tem como falar de adoração sem falar de Davi. Coloca aí para mim, por favor, Bruno. Salmo 27, versículo 4. Por que é tão importante, queridos? Eu vou acabar. Me dá mais 10 minutos. É porque quando eu entendo que Cristo está formando uma igreja, e era propósito de Deus, desde o começo, que o homem se relacione diretamente com Ele, sem intermediadores, e o homem não conseguiu ver isso, então Deus, por sua misericórdia, graça e bondade, foi trazendo instrutores, condutores, pessoas que levariam o seu povo até o centro da sua vontade. Então Deus unge pessoas comuns, para mostrar a nós que nós somos capazes de fazer algo importante. Talvez você não suba aqui para pregar, você não quer isso. Talvez você não tenha habilidade para cantar, talvez você não queira isso, mas você tem a habilidade de ser um coração transformado. Dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, na rua, isso Deus te deu e deu a todos. De ser luz e sal, das pessoas olharem para você e dizer, poxa vida, tem algo diferente nesse cidadão. E não é a roupa, não é o cheiro, é algo que vai além daquilo que a mente humana entende. Isso é Deus nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque antes a gente xingava, pecava, roubava, adulterava. E aí quando a gente olha isso como algo que, como uma condição de repúdio, porque fere a nossa relação com Deus, nós entendemos que Cristo está transformando as nossas vidas. Já comprou alguma coisa? Eu lembro uma vez que eu fiz isso, a primeira vez que eu ganhei dinheiro, que eu fiz alguma coisa, eu queria porque queria comer goiabada. Minha mãe não deixava. Abria aquela latinha goiabada seca, abria no abridorzinho. Hoje em dia é difícil ver, né? É mais um saquinho. Mãe, depois do almoço, 2 fatias e acabou. Deixa eu comer mais? Não, só amanhã. Se você jantar, se você almoçar, você come. O que eu fiz? Eu vou comprar uma. Fui no mercado correndo, comprei uma lata, falei, eu vou comer sozinho. Não vou dar para ninguém. Sentei na garagem da minha casa, peguei o abridor, abri. Primeiro pedaço, maravilha. Segundo, gostoso. Terceiro, meu Deus. Quarto, nossa, goiabada. O 5º pedaço, isso aqui acho que não é tão bom como eu pensava. Queridos, o pecado, quando a gente entende que nos traz separação, você até mergulha às vezes, aí você conclui que não é bom, porque custa algo tão genuíno, tão poderoso, que é o amor de Deus e intimidade. Queridos, ser íntimo de Deus nos leva a uma condição diferente de viver uma vida tão terrena, tão simples, buscando coisas.
Eu pulei de cabeça numa lata de goiabada. Não comi nem a metade. Não consegui. Queridos, que a gente não troque Deus, a presença de Deus, por coisas que... Por nada, né? Nem por coisas, por nada. Não troque Deus por nada. Não troque Deus por nada. E eu não vou fazer sensacionalismo aqui por dizer que é o último dia da sua vida. Eu espero Cristo voltar nos próximos 5 minutos. Eu espero Cristo voltar nos próximos 5 minutos. Os pós-tribulacionistas vão atirar pedra em mim. Mas eu espero Cristo nos próximos 5 minutos. Sou pré. Ah, Tiago, e se Jesus não vier? Continua esperando. Nos próximos 5. Nos próximos 5. Nos próximos 5. Nos próximos 5. Até que Ele venha. Até que Ele venha. Amém? Davi, como referência de adoração, uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo, estar continuamente no templo do Senhor, na casa de Deus. Davi, quando escreve isso, ele está fugindo de Saul por 15 anos. Se você ler um pouquinho a Bíblia lá, se você se lembrar, não existia templo nessa época, era uma tenda, não existia templo, porque Davi colocou no seu coração o desejo de construir o que para Deus? Uma casa. Davi não se contentava de ver um Deus tão grande morando em tendas. Davi escreve de templo se ele não construiu o templo. O que Davi está simbolizando para nós através da poesia é que ele não queria a coroa, ele não queria o palácio, ele não queria o trono, ele queria estar na onde? Na casa de Deus, na presença de Deus, adorando a Deus, servindo a Deus. Coloca para mim Apocalipse 4:8. Davi eleva um nível de adoração para outro nível tão diferenciado, queridos. E aí eu gosto de usar a figura humana, porque Davi não é superior a nós, ser humanos com os mesmos desejos, vontades. No entanto, Davi comete um pecado horroroso diante de Deus. Peca, esconde, está tudo bem. Deus precisa mandar o profeta para ir lá. A história você conhece. Mas Davi entendeu o que era adorar a Deus. Sabe por quê? Porque Davi coloca como instrução turnos de adoração a Deus através dos sacerdotes, 24 horas por dia. 24 horas por dia, um representante humano diante do templo adorando a Deus. Aonde nós vemos isso, Isaías? Apocalipse. Deus revelando a João o que é adoração no céu. Davi entendeu na terra o que era adorar a Deus. E os 4 animais tinham cada um par de si, 6 asas, acho que é par. E ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, anjos com asas e olhos. E não descansavam, nem de dia e nem de noite. 24 horas adorando a Deus. E o que eles faziam? Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e o que há de vir. Aleluia! 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 Isso é exemplo de Davi, de um coração que adora a Deus. Davi na terra, mesmo antes de Deus revelar o que era os céus a João, Davi já entendeu no seu coração o que era adorar a Deus. É por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque todas as vezes que Davi está em guerra, toda vez que Davi está passando por aflições, por depressão, por problemas, Davi acaba os seus salmos adorando a Deus. Ele fala: na minha angústia clamei ao Senhor, mas ele termina adorando a Deus. Diante dos deuses a ti, cantarei louvores. Ou seja, para Davi a situação doía, afligia, era triste, mas Davi não abria mão de terminar os seus salmos adorando a Deus. Uma igreja que quer vencer as portas do inferno, ela tem que aprender, entender e continuar adorando a Deus. E eu gostaria que você se colocasse de pé. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Queridos, existe um plano divino para todos nós. Pablo, para a sua vida, para o casal que está aqui, para a pastora, para as meninas do louvor, todos, para o Ricardo que está ali, Ricardo, todos, sem exceção. E Deus, Ele é minucioso, Deus cuida dos detalhes. A nossa vida não é um mero acaso, nós não estamos aqui à toa. Eu não acredito que esse culto, hoje dia 28 de abril de 2024, é um culto porque acontece, porque existe uma formalidade dentro da igreja Pai. Não, diante de Deus é algo tão poderoso, é tão genuíno, é tão importante, porque Deus te trouxe a este lugar. Queridos, não faz sentido a gente estar aqui ouvindo alguém pregar, falar do amor de Deus, falar, se nós não vivemos o amor. Se a gente não contemplar o amor de Deus, se a gente não vê as provas genuínas daquilo que Deus pode fazer em nossas vidas, mas Deus só irá sustentar os nossos corações a partir do momento que nós deixamos o nosso ouvido sensível à voz de Deus. Quando acontece o milagre lá em Elias, quando Elias fala para Acabe: olha, Acabe, vai para tua casa, vai comer e vai beber, porque vai chover, depois de 3 anos e 6 meses, Elias diz que ouviu som de tempestade, e aí ele chama o seu aprendiz, o seu apóstolo, o seu discípulo, e diz para ele: vai até lá fora, e olha para o mar, e olha para o céu, e o que você vai enxergar? Me diz. O menino sai, e diz: eu não vejo nada. E ele volta e fala: então, vê novamente, e durante 7 vezes, o menino olha lá de longe, uma pequena nuvem, e ele volta correndo e diz: Elias, eu vejo uma pequena nuvem. Elias já tinha ouvido aquilo que Deus iria realizar naquele dia, e a Bíblia diz que choveu. Queridos, isso são exemplos daquilo que Deus pode fazer na vida do ser humano, e é por isso que uma figura tão importante, Deus, Criador dos céus e da terra, o mesmo Deus que se revelou a Elias, o mesmo Deus que revela tantos seus profetas, é o Deus que quer se revelar a nós. Por isso que nós entendemos que nós somos igreja desde o começo, de que nós temos que avançar e aprender com o Espírito Santo, aprender com o Senhor, para que nós possamos vencer as provas, vencer as tribulações, vencer as dificuldades, as adversidades, os problemas da nossa casa. Nós só iremos vencer a partir do momento que nós começarmos a ouvir a voz de Deus. E é o pastor o mensageiro? Pode ser, mas pode ser que o pastor não seja. Pode ser que o próprio Espírito Santo de Deus se revele a você na sua casa, aonde você estiver, seja nas portas do inferno, um lugar onde homens jamais pisariam. Talvez os apóstolos jamais chegariam àquele lugar. Talvez é o lugar que você tem andado, e o Espírito Santo de Deus tem se revelado a você, dizendo: ei, você é um escolhido, você é filho, eu estou te ungindo, ou eu te ungi, para te levar em outros lugares, que não iguais a esses, mas um lugar de intimidade, a um lugar de adoração, a um lugar onde Deus se revela às nossas vidas. Mas cabe a nós, aleluia, como pecadores mortais, ouvir a voz de Deus. E é por isso, queridos, que eu queria que você saísse desse lugar convicção, certeza de quem você é, aquilo que você representa na igreja, naquilo que você representa na sua casa, como sacerdote, como alguém que representa a presença de Deus, como aquele a quem Deus confiou um chamado, um ministério, ser testemunha, ser prova viva daquilo que Deus é capaz de fazer. Pedro é a maior prova, e a gente gosta tanto de Pedro, porque Pedro foi um homem tão incisivo, tão impetuoso, mas quando Pedro prega com a ação do Espírito Santo, a primeira pregação de um homem que não estava acostumado a pregar a pessoas, Pedro era pescador, pastora, ele só falava com pescadores, só falava de peixe, mas quando ele entendeu que o Espírito Santo de Deus deu algo especial para ele, na primeira pregação, 3.000 almas, e eu acho tão engraçado que Lucas começa a registrar isso, aí Lucas fala, 3.000 almas, na outra pregação 5.000 almas, depois iam aumentando o número de seguidores, aí
Lucas fala, poxa, eu não vou mais colocar número, porque eu não consigo mais contar. Eu não consigo mais colocar em números. Ei, dizia que o evangelho crescia. E o mesmo Senhor, Salvador, que sustentou esses apóstolos, é o que sustenta nossas vidas. Para te fazer romper, para te fazer crescer, para te fazer conquistar. Amém? Feche teus olhos, nós vamos adorar o Senhor daqui a pouco. Amém? Senhor, eu te louvo. Senhor, nós não queremos sair daqui, Jesus, dizendo que somos coitados, Senhor, de que somos afligidos, ó Pai, castigados, ó Deus, e muitas vezes injustiçados, Senhor, não. Senhor, que o nosso coração venha observar e enxergar as Tuas mãos sobre as nossas vidas, e que todas as coisas que acontecem em nossas vidas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Então, Deus, nós temos a responsabilidade de em tudo enxergar o Teu amor em nossas vidas, de que tudo que acontece na nossa casa, de que tudo que acontece no nosso lar, Senhor, seja para bom ou seja para ruim, há um propósito estabelecido nos céus, aleluia, para que o Seu poder, bondade e misericórdia se revele às nossas vidas. Deus, tira de nós o espírito de coitado, Senhor, e coloca em nós o espírito de adorador, que independente da situação, independente da prisão, onde nós estivermos, o nosso ser se levante em adorar ao Senhor. Pai, Senhor, que nós possamos entender que Paulo, depois que apanhava, enxugava o sangue e continuava adorando, indo para a próxima cidade, para pregar e falar do Seu nome. Enxugava, Senhor, o sangue, curava as feridas, aleluia, e ia para a próxima cidade, falando do Seu amor, Jesus. Que nós possamos, ó Deus, entender que o Senhor Deus nos revestiu com uma unção de conquista, que se revelou a nós, aleluia, como o Senhor da guerra, que peleja nossas guerras, aleluia, que vai à frente das batalhas, aleluia, um Deus que está ao nosso favor, que estende a mão sobre as nossas vidas, e nos livra do pecado, que nos tira da maldição, aleluia. Nós não somos miseráveis, não, nós não somos diante de Deus, aleluia, nós somos herdeiros, conquistadores, aleluia, aquele que avança diante do Senhor, aleluia, não se importando com o problema, não se importando com a dificuldade, não se importando com o tamanho do gigante, porque nós sabemos que o nosso Redentor vive, e Ele se levantará, e Ele se levantará, e Ele se levantará, e Ele se levantará, aleluia. Então não olhe para o seu problema, olhe para aquilo que Deus vai fazer na sua vida, aleluia. Vamos cantar isso nessa noite? Como quem crê? Aleluia!